Oi, eu sou a Jéssica e sejam bem-vindos ao canal Minuto Geek. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Umbrella Academy, a segunda temporada, todas as teorias para uma terceira temporada, que tomara que tenha. Mas antes disso, já se inscreve nesse canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. É importante o YouTube entender que você está gostando desse tipo de conteúdo para recomendar para mais pessoas e fazer o canal crescer. Siga o Minuto Geek também nas redes sociais, Instagram e Twitter, que lá você vai ficar sabendo de todas as novidades sobre séries e filmes. Bom, os nossos irmãos estão na década de 60, em Dallas, tentando impedir o apocalipse lá de 2019, mas cada um foi parar em um lugar, tá cada um em um canto, então assim, foi um pro ano 60, outro pro 61, outro pro 63, enfim. Eles não aterrizaram juntos, mas o número 5, perfeito, faz tudo, dono dessa série, tá? Ele descobre que o apocalipse também vai acontecer na década de 60. E ele pensa, meu Deus, a gente trouxe o apocalipse pra cá. E aí, mais uma vez, é responsabilidade dos 5 reunir todos os irmãos novamente para impedir um novo apocalipse. Bom, como foi cada um parar em um lugar, todos eles estão separados, obviamente, e cada um tá vivendo a sua vida. Então nós temos a Vânia, que foi abrigada por uma fazendeira, que é a Cici. A Cici é casada, tem um filho que aparentemente tem autismo, e ela ajuda a Vânia depois que ela atropela a Vânia, enfim, e a Vânia não se lembra de nada, tá sem memória, e ela fica ali na casa da Cici, com quem ela tem um relacionamento amoroso, né? Elas se apaixonam e isso acarreta um monte de problema pra Vânia, por conta do preconceito, por conta do marido da Cici, né, que acaba acusando a Vânia de tentar sequestrar o filho delas, né? Elas tentam fugir juntas pra viver o amor delas. E acusa a Vânia, assim, de uma doença, né? Como se ela tivesse doente por gostar de uma mulher, numa cena, assim, que é revoltante, mas isso realmente era muito comum, talvez até hoje seja, eu não posso falar, mas era muito comum isso nos Estados Unidos, o preconceito homossexual. Em um momento, o filho da Cici, ele some, se afoga, e a Vânia aparentemente consegue ressuscitar o menino, né? Ela faz respiração boca a boca e tudo mais. Aparentemente consegue ressuscitar esse menino, mas ela consegue passar um pouco dos poderes dela pro garoto. E o que eu acho que vai ser uma grande confusão se tiver uma outra temporada, mas a gente já fala. Outro arco também muito interessante foi o da Alison, porque ela foi parar nos anos 60, uma mulher negra, e lá ela se deparou com os locais que eram proibidos para negros. Então ela viu o preconceito mais de perto ainda do que em 2019. E lá ela se casou e começou a fazer parte de movimentos antirracistas. E aí outro arco também interessante e importante para a série foi do Diego com a Layla. Eles acabaram se apaixonando, se aproximando. A Layla ajuda ele a fugir do hospital. A gente pensa que ela é meio doidinha, meio sonsa, mas na verdade ela é filha adotiva da gestora. Sim, a gestora está viva, vivíssima e com certeza querendo acabar com os 5 e com todos os irmãos. E aí a Layla vira um agente duplo aí e acaba enganando o Diego. Depois de alguns episódios que tá todo mundo junto, todos os irmãos firmes e fortes ali, eles tentam encontrar o pai deles para pedir ajuda. E eles encontram o Red, mais novo, né, lá na década de 60. Tem um jantar lá com ele, que é uma cena bem engraçada. Só que o Red não acredita em nada, obviamente, acha que eles são tudo doido, não confia em nenhum deles e fala que não vai ter filhos nunca porque nem de criança ele gosta. E eles saem de lá sem resposta nenhuma, sem ajuda nenhuma, e o 5 sai bem frustrado dali e nada dá certo. Como o tempo tá acabando e o apocalipse tá chegando, o 5 acaba fazendo um acordo com a gestora. A gestora pede para ele matar os líderes da comissão. Todos eles numa reunião, o 5 vai lá, faz o trabalho, mata todo mundo, em troca de uma maleta de viagem no tempo para ele voltar para 2019 com os irmãos dele. Mas, como sempre, ela não cumpre muito com o que fala, né? Que aquela mulher é uma bruxa.
Ela entrega a maleta pra ele, mas com prazo muito curto, ele não consegue juntar os irmãos a tempo, porque acontece uma série de coisas. Então a Alison com o marido dela não conseguem sair da casa deles, enfim, ela não consegue sair de lá por um motivo. A Vânia não consegue chegar até lá porque ela acaba sendo presa. O marido da Cici chama a polícia pra ela, porque ela tá indo embora com a Cici e com o filho dela, né? Porque elas querem viver o amor delas. E ele chama a polícia, né, que ele tem conhecidos lá, e ela acaba sendo presa com uma acusação de sequestro, né? Tipo, tá levando o filho dele embora, mas na verdade, quando ela chega lá no FBI, eles começam a desconfiar, porque ela acaba usando um pouco dos poderes dela lá dentro e tudo mais, e eles desconfiam dela e acham que ela é uma russa. Naquele momento, lá na década de 60, os Estados Unidos e a Rússia vivem em guerra. Então eles pensam que ela é uma russa e que tá planejando aí um ataque terrorista contra os Estados Unidos. Como a Layla é filha da gestora, né, adotiva, ela acaba recrutando o Diego, tentando convencer ele a trabalhar na comissão, porque ela tá apaixonada e tudo mais. Ele vai, mas lá na comissão ele chega numa sala de controle, num painel de controle de linhas do tempo e acaba descobrindo o que causa o apocalipse lá na década de 60 e chuta. A Vânia, ela mesma. Vânia, de novo, é a causa, razão e circunstância do apocalipse. Acontece que o apocalipse na década de 60 não tem nada a ver com a morte do presidente Kennedy, pelo menos naquela linha do tempo. O prédio do FBI explode porque a Vânia está presa no prédio do FBI, usa todas as suas forças e acaba explodindo. E aí os Estados Unidos acreditam que foi um ataque da Rússia. E aí que geraria a Terceira Guerra Mundial. Quando o Diego vê isso, ele já pede ajuda da Alison e do Klaus para tentar impedir, e os três vão lá pro FBI para tentar parar a Vânia de qualquer jeito. Como a Vânia é muito poderosa, nem Diego, nem Alison e nem Klaus conseguem realmente parar lá o ataque dela, a transe que ela tá passando naquele momento. E o único que aparece para salvar a pátria é o Ben, nosso amorzinho perfeito, que acaba entrando ali na cabeça da Vânia, ele meio que possui o corpo dela e tem uma conversa, né, com o consciente dela, uma conversa muito emocionante, falando que ela não tem culpa de nada, que ela não foi treinada como os outros, que é por isso que ela não sabe utilizar o poder dela. Gente, uma cena linda, linda, linda. Mas aí quando a Vânia se recupera pra voltar, o Ben diz que não pode voltar com ela, que realmente ele precisa encontrar a luz, e ele vai sumindo em pontinhos brilhantes, igual o Jonas e Marta, de Dark. Tipo isso. E aí a Vânia volta, fica tudo bem, o prédio não explode, não acontece a guerra, não acontece o apocalipse, mas a gente perde o Ben que foi para a luz, mais ou menos. Falando do último episódio, vamos falar desse final aí que, ó, fez assim na nossa cabeça. Bom, estão todos lá no sítio da Cici, porque o filho dela, que pegou lá um pouco dos poderes da Vânia, tá tendo uma crise. Eles conseguem acalmar o menino, a Vânia consegue tirar o poder dela, do menino, fica tudo bem, mas a comissão está toda lá. Então tá a gestora, a Layla, mais um monte, assim, centenas de membros da comissão para matar todos eles, numa cena que é maravilhosa, porque eles tentam se ajudar a todo custo, eles tentam salvar a vida do outro a todo custo, olha. Gente, eu amo esses irmãos, sério, não tem defeito nenhum, eles são maravilhosos. Mas o que eles não contavam é com a Layla. A Layla, ela tem um poder que ela consegue reproduzir tudo que algum deles faça. Então, assim, ela vê os 5 se teletransportando, ela consegue. Ela vê a Vânia tendo todo aquele poder, aquela energia que sai do peito dela, ela também consegue. Então, ela vira uma grande arma e meio que detona eles mesmo. Ela fica muito poderosa e eles não conseguem dar conta. Em um determinado momento que eles vão conversar, o Diego tenta acalmar ela e falar: olha, você é uma de nós, então você é nossa irmã também, você pode viver aqui com a gente, você pode ser membro da família, da equipe zero, como ele apelidou. Nesse momento fofinho até deles, a gestora chega e mata todos eles a tiros. E aí a sua cabeça faz assim a primeira vez.
Porque nessa temporada vai fazer assim várias vezes. O único que consegue ainda sobreviver lá, tá nos últimos suspiros, é o 5, porque ele é perfeito, ele nem morre, não é mesmo? Ele é maravilhoso. E ele lembra da conversa que ele teve com o pai dele, com a versão do pai dele aí dos anos 60 naquele jantar. O Red fala que ele é muito inteligente, que ele tem muito potencial, que dá pra perceber, mas que ele poderia tentar utilizar os poderes dele numa frequência mais leve. Ele diz pro 5 tentar passos menores. Então, ele fica com isso na cabeça e naquele momento ele decide voltar no tempo, não por décadas, não anos, igual ele tá acostumado a fazer, mas sim segundos. E aí ele volta alguns segundos, os irmãos dele vivem e a gestora que morre. Nesse momento que ela morre, a Layla mete o pé, pega a mala da gestora ali de viagem no tempo e some. E aí, gente, parece que tá tudo resolvido, porque não houve apocalipse, tá todo mundo lá, a gestora morreu, tá tudo certo, ninguém tá atrás deles. Eles vão lá, pegam as malas deles e vão pra 2019. Chegando lá, eles chegam bem na Umbrella Academy, um dia após o apocalipse de 2019. Então, eles acreditam que toda a missão deu certo, que eles realmente conseguiram o objetivo. Mas viagem no tempo, a gente já sabe que não é tão simples assim. Estamos aqui especialistas desde que a gente viu Dark, não é mesmo? Então a gente já sabe que um monte de merda vai vir aí pelo meio do caminho e veio. Eles entram lá na sala da Umbrella Academy e a primeira coisa que eles separam é que o quadro que fica em cima da lareira não é mais do 5, é do Ben adolescente. O Ben morreu ainda criança. Então a gente já fica meio assim. E aí a gente encontra quem? Red. Red tá lá, o pai deles, vivíssimo, e eles assustam e falam, nossa, você tá vivo? E o Red fala, eu sabia que um dia eu ia ver vocês novamente, vocês demoraram para voltar. E aí eles conversam e falam, não, mas a gente tá em casa, nós somos os seus filhos, e o Red fala, o que é isso? Não, vocês não moram aqui, vocês não são meus filhos, eu não sei do que vocês estão falando. E aí a Alison fala, não, mas aqui é Umbrella Academy, é a nossa casa. E ele fala, não, aqui não é Umbrella Academy, aqui é Sparrow Academy. De novo. E aí, no meio dessa conversa, aparece o Ben, diferente do que a gente já conhece ele tá numa vibe aí meio esquisita, tá com um jeito diferente, e aparecem 5 membros dessa Sparrow Academy, mas não dá pra gente ver, aparece só a sombra deles, e um cubo mágico do lado deles, o que é bem interessante, mas não faço a mínima ideia do que seja, mas com certeza vai ter relevância aí, porque a Umbrella Academy não coloca elemento aí em vão, então alguma coisa vai rolar com esse cubo mágico verde. Nessa timeline, o Ben está vivo, o Red também, isso em 2019 já, e eles não fazem parte daquela família, eles não fazem parte daquele ciclo, então eles alteraram tudo, alteraram até a própria existência. E foi desse jeito que terminou a segunda temporada, com a Sparrow Academy, com tudo mudado, com uma outra linha do tempo, o Red vivo, o Ben vivo, tá tudo mudado. E eu espero realmente que a gente tenha uma terceira temporada para explicar tudo isso. Eu acredito que a gente tenha sim, que a Umbrella Academy é um sucesso na Netflix, não tem sombra de dúvidas. É uma série muito boa. E eu vou falar aqui algumas teorias para a terceira temporada que com certeza a gente vai ver aí futuramente. Bom, eu acredito que a terceira temporada seja o quê? 5 reunindo todos os irmãos para viajar no tempo novamente, e agora não é impedir um apocalipse, sim ajustar a timeline. Será que nesse contexto eles se alinham com a comissão? Porque assim, a comissão, ela mudou totalmente de gestão, né? A gestora morreu, enfim, todo mundo lá morreu, o 5 matou todo mundo, e agora eles estão com novos líderes. Então, será que a comissão se junta agora com eles para acertar a timeline? Até porque a proposta da comissão é fazer acertos na timeline, né? Tipo, os acontecimentos que tem que acontecer da maneira correta. Será que eles vão se juntar? Ou seria um universo paralelo? Né, um outro mundo em que temos os mesmos irmãos, só que em formas diferentes, meio dark também, meio aquele mundo da Marta. Será? Se for isso, nós temos aqui um detalhe muito importante para pensar.
aparece o Ben e mais 5 pessoas naquela escada. Então tá faltando um membro da Umbrella Academy, tá faltando um irmão. Seria ele o número 5? Porque o 5 já disse algumas vezes que as viagens que ele faz, ele pode errar os cálculos. Como ele errou, porque ele é um velho hoje, com o corpo de um menino de 14 anos, então ele errou nos cálculos das viagens no tempo dele. E ele já disse também que um desses erros pode ocasionar a não existência dele, o que eu espero que não aconteça, porque eu tenho que enaltecer o 5, assim, todas as vezes que eu falar o nome dele, desculpa. E para onde foi a Layla, né? Ela é uma jovem poderosa que nem eles, então ela vai voltar na terceira temporada, ela vai se juntar à equipe zero, como o Diego chama. Eu acredito que sim, porque essa personagem foi muito boa. Eu não esperava muita coisa dela, eu achava que ela, enfim, ia só ser um escape ali pro Diego, ia ser uma parceira ali pro Diego, mas ela foi muito relevante, então eu acho que ela volta e ela deve se juntar aí a eles pra tentar arrumar toda essa confusão. E o filho da Cissy, o Harlan, porque no último episódio a gente vê que a Cissy foi embora com ele, foi embora de casa. E no carro, ele tá levantando um brinquedo, levantando um passarinho, com o poder da mente ou com a energia que ele tá soltando ali da mão. Então, fica claro que a Vanya não conseguiu tirar totalmente os poderes dele. Mas qual a importância que ele teve nessa timeline, né? Ele tem um poder. O que tem esse personagem? O que ele vai trazer de novo? Será que ele vai ser um aliado do Red? Será que ele vai ser um aliado da Umbrella, dos irmãos? O que vem por aí? Bom, gente, teoria é o que não falta. Essa temporada de Umbrella Academy foi 100% maravilhosa, foi muito boa. Eu amei demais, eu espero que vocês também gostem. Compartilhem esse vídeo, comenta, deixa aqui nos comentários o que você acha, qual que é a sua teoria, o que vai acontecer? É mundo paralelo? É outra timeline? O que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Já se inscreve nesse canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos pro YouTube entender que você gosta do canal Minuto Geek, ajuda a gente a crescer o canal. Super beijo, tchau!